Opa, vocês estão bem? Que bom! Vídeo novo no canal do Soberano Marcial Eterno. Se vocês gostam dessa série, já deixa o like que sabe que o vídeo vai ser muito bom. Comenta aí o que tá achando da série. Se caiu aqui de paraquedas, se inscreva, ative o sininho de notificação para não ficar por fora de nada que sair no canal. No último vídeo vimos o Prota já fazendo planos de roubar a montanha. E esse já começa com a superestrutura montada na rua da cidade da Chama Marcial pela Casa dos Mil Tesouros, que também proveu salas para aqueles com maiores status e títulos. Nos bastidores do leilão, outro ancião figurante reclamava com o Carequinha sobre suas ações quebrando as regras da casa do leilão. O Carequinha bolado pergunta se o fato dele estar falando merda era porque ele era do Império da Chama do Crepúsculo, mas o cara diz que esse não era o caso. Ele era mais do que qualificado, é claro, mas os itens deveriam ser catalogados antes da lista ser publicada. Afinal, todo o continente já conhecia a lista, o que todos pensariam se adicionarem produtos de última hora. Só que o Carequinha lembra que essa não era a primeira vez. Ele diz que uma vez um descendente desse figurante trouxe um item de 5º grau e ele foi para a lista sem problema algum. O outro ancião figurante diz que o cara estava certo. Afinal, o Carequinha nem sequer sabia o que era o item e mesmo assim insiste em incluí-lo no leilão. Vale mesmo a pena colocar a reputação da Casa dos Mil Tesouros em risco assim? O Carequinha bate no peito e diz que o produto é definitivamente de alta qualidade, e se ele estiver errado, irá enfrentar as consequências de seus atos. O cara só ri dele perguntando se ele podia mesmo aguentar a responsabilidade, e disse que vai reportar isso e as mortes no leilão da Casa dos Mil Tesouros ao mestre deles, para ver se o careca vai se safar dessa. O Carequinha exclama e lembra do ancião Yambu, mandando tratar o Prota como ele próprio. E diz que se seu mestre Lorde falar alguma coisa, ele mesmo irá explicar. E quanto ao figurante, ele não precisa mesmo saber de mais nada. O cara fica louco e pergunta ao gerente da filial se ele estava vendo isso, tipo uma criancinha fazendo birra. Ele queria ir reportar ao Lorde na mesma hora, só que o gerente pergunta para ele o que ele achava do Carequinha. O cara diz que ele era orgulhoso, arrogante e mente fechada. Não tem nada de bom nele a não ser seu autocultivo. O gerente diz que isso era exatamente o que ele queria falar. Mesmo assim, uma pessoa dessa estava disposta a ser disciplinada pelo Lorde Mestre por causa de um item em um leilão. Então, o gerente conta tudo o que sabe sobre as mortes dos herdeiros na frente da casa do leilão, bem como seus números, forças e poderes que o apoiavam. Mesmo assim, o Lorde da cidade, nosso Prota, bagaçou os malucos na porrada. E o Carequinha ainda ficou do lado dele contra as regras do leilão dos Mil Tesouros. E agora luta para colocar um item na lista do leilão. E o figurante percebe que quem estava querendo mesmo tentar leiloar o item era na verdade nosso Prota. O cara se recusa a acreditar que o Lorde de um país pequeno como Tianshui tenha tanta importância. Mesmo que ele fosse o imperador, não seria o bastante para o Carequinha defendê-lo. E se pergunta o que será que o fez agir dessa maneira. O gerente também não tem certeza, mas definitivamente tem algo a ver com o Lorde da cidade. Por hora, era para ele deixar ele fazer o que quiser. Ele estava interessado em ver o que o Lorde de uma pequena cidade da Chama Marcial estava planejando para o leilão. Ele estava louco para descobrir o que esse garoto estava escondendo. Então, o leilão começa no horário, e o gerente faz as apresentações formais. Porém, não deixa de reparar que o Carequinha colocou o nosso Prota do lado da sala da realeza do Império da Chama do Crepúsculo. Esse era o nível que o Prota significava para ele. Na sala do protagonista, seu discípulo divertia comendo as guloseimas, e sua irmã manda ele não fazer muita bagunça. O Carequinha aponta para o refletor na frente dele e diz que vai começar. Na hora que o protagonista vê o cara que vai apresentar, fica incrédulo. Era o Sr. Mei da família Mei. E diz que a Casa dos Mil Tesouros definitivamente era poderosa, até chamaram um Sr. Mei para presidir o leilão. O Carequinha diz que todos os leilões da casa são presididos por Srs. Mei. E informa que o item do nosso Prota já estava na lista, mas estava preocupado com o conteúdo. O Prota agradece pela ajuda e diz que ele verá quando chegar o momento. Então, ele diz que está aliviado. Com o Sr. Mei ali, ele não precisa se preocupar que o público não reconheça o valor de seu item. E seu discípulo, com a boca cheia, pergunta para o Prota se esse Sr. Mei era tão famoso assim. O Prota diz que não sabe sobre esse daí, mas todos que vêm dessa família Mei são chamados de Sr. Mei. Ele sabe que o líder deles é Mei Hixian. As pessoas dessa família têm um traço único, elas podem sentir preciosos itens e tesouros. Então, qualquer leilão com um pouco de fama vai ser dirigido por um Sr. Mei, porque depois deles examinarem o item, eles sempre vão dar um preço justo.
O comandante Ruivo pergunta se isso era sério. Essa era uma habilidade de apreciação de item passada por geração, que impressionante. E o ancião carequinha fica sem palavras. E o Prota diz que provavelmente era uma técnica de linhagem deles, que permite avaliar item. Então eles provavelmente adicionaram alguma técnica de refinação e essa habilidade chegou ao que eles conhecem hoje. O carequinha tava suando nessa hora, a família Mei sempre foi reservada. Nem ele mesmo sabia o nome do líder. E o nosso Prota disse assim em voz alta. Ele só tinha 15 anos, como ele podia conhecer tanto do mundo? No telão, o Sr. Mei apresenta o primeiro item. Era uma pílula roxa de alma de 4º grau. Ela é capaz de fortificar a alma do usuário e melhorar significativamente o efeito do cultivo. Entre todas as pílulas de 4º grau, essa era uma das mais valiosas. Todos ficam eufóricos na plateia perguntando qual será o valor e dizendo que comprarão ela, provavelmente será deles. Só que na sala dos VIP todo mundo estava calado. O Prota nem demonstra interesse na pílula. Na verdade, ele se vira e pergunta para o ancião careca se a família dos 2 figurantes que ele capotou tinha representantes no leilão. O careca diz que não. A família Xin Yang era uma família de merda e não tinha uma sala de convidados. E os membros da família Sheng morreu. A sala deles ficou vaga e nosso Prota pegou. O comandante Ruivo fala que essas salas são mesmo especiais. Ele consegue sentir um poder enorme vindo de cada uma delas. Definitivamente não eram pessoas comuns. Então o Prota reencosta na cadeira e pergunta: será que algum deles é da família Zhou? Fazendo todo mundo pensar assustado em Zhou Wuxian. Eu acho que era o cara que sequestrou a nossa princesinha. O carequinha aponta e diz: a sala número 3 à esquerda é a deles. E nosso Prota dá uma risadinha, deixando todo mundo olhando para ele em silêncio, pensando o que ele poderia fazer. O leilão continuou. Dessa vez, era a lâmina rompe-almas de 3º grau, feita pelo mestre Lu Tian em pessoa. E todo mundo da arquibancada fica assustado ao ouvir isso. A lâmina rompe-alma do próprio mestre Lu Tian. O cara explica sobre a jornada desse alquimista muito foda para refinar armas. Só que nosso Prota nem ligava para isso. Ele diz: de Lu Tian? Foi feita quando ele era muito jovem, tenho certeza. Então é bem inútil. E seu discípulo debocha, falando que esse cara não era nada perto do nosso mestre rei do deboche. A deusa Ruivinha, querendo mostrar seu conhecimento, fala tudo sobre esse mestre Lu Tian, que era um ancião da associação de alquimistas, blá blá blá, de 9º grau, blá blá blá, e tá espalhado pelo mundo junto com sua fama, blá blá blá. E o amigo de seu avô fica em choque quando ouve que ele era um alquimista de 9º grau. Quer dizer que ele era um tipo de soberano divino. Só que nossa Ruivinha, toda coradinha, olha pro nosso Prota deixando ele desconfortável e pensa: o Lord Gufeyang também é um alquimista soberano divino de 9º grau. Isso não é nada. A espada é vendida por 8.000 pedras de classe média, e o Prota fala, fazendo as contas: Lu Tian, hoje em dia, provavelmente refina 100 dessas por dia. Isso quer dizer que ele conseguiria 800.000 pedras classe média em um dia? Então ele reencosta pegando todo mundo de surpresa e solta a bomba. Talvez eu deva capturá-lo e forçá-lo a refinar artefatos para ficar mais rico. O carequinha ancião fica em choque e gaguejando com suor na sua testa diz para ele não brincar com essa coisa. Se alguém ouvir isso, todos nessa sala estariam mortos. Nessa hora, o cara anuncia o próximo item do leilão, um caldeirão roxo de 5º grau chamado de caldeirão de 5 linhas, assustando o nosso Prota quando ouve. O cara diz que não era um simples caldeirão de refinação. Ele consegue capturar completamente a essência das artes marciais dos 5 elementos do reino elementais. Até mesmo um alquimista de 4º grau conseguiria utilizar o poder de 5 reinos elementais com esse item. Mesmo que não possa se tornar um alquimista de 5º grau, o indivíduo ainda poderá refinar algo ainda maior do que seu grau. E o que torna esse caldeirão tão importante é que ele foi criado pelo nosso próprio alquimista Lord Gufeyang, o soberano marcial de 9º grau. Era óbvio que com a adição desse item, a plateia vai à loucura. O Sr. Mei diz que esse era um caldeirão muito foda e era um dos mais valiosos que seriam vendidos nesse leilão. E já que era difícil definir um preço, ele não tem um valor de base, então todos poderiam dar seu lance indiscriminadamente. Todo mundo pretendia dar o lance, mas ele olha para as salas VIPs, pois eles não queriam ser o primeiro a dar o lance, pois eles sabiam que não poderia competir com eles. A deusa Ruivinha pensa assustada que aquele item pertence ao Sr. Gufeyang e olha para o Prota para ver se ele daria um lance, mas percebe que ele estava calmo como sempre, sem expressar nenhuma emoção. Nessa hora, o Prota, olhando para o nada, diz: ancião, e
você também quer participar desse leilão, né? Posso sentir que você está muito nervoso. Até suas mãos estão suando. O ancião só lamenta. Ele não precisava entender o reino dos 5 elementos, pois já se tornou um grão-mestre marcial. Mas aquela coisa ainda era uma arma Chuan de 5º nível e do calibre mais alto. A Casa dos Mil Tesouros é rica, mas esse tipo de arma Chuan de alta qualidade ainda era uma visão incomum. E o prota fala, então é isso. E o cara fica pensativo, esse moleque tem apenas 15 anos, mas já consegue ler ele como um livro aberto. Que merda era essa, mano? Vendo os lances e o protagonista prestando atenção, o ancião pergunta se o nosso protagonista estava interessado naquele caldeirão. E o prota diz que sim, ele com certeza vai ter esse caldeirão para ele. Mas o valor já estava absurdamente caro e ele não poderia competir com esses caras. Nessa hora, enquanto todos os plebeus competiam, da sala VIP alguém grita 10.000 pedras primordiais de alto nível, fazendo todo mundo exclamar. A plateia fica louca, mano. 10.000 pedras primordiais de alto nível equivaliam a 1 milhão de pedras de nível médio. Que burro faria isso? Só que alguém manda ele calar a boca, pois com certeza quem estava ali era da realeza do Império da Chama do Crepúsculo. O Sr. Mei manda todo mundo ficar quieto e com as 10 pedras primordiais como lance, ele estava pronto para bater o martelo. Mas alguém grita 12. E era nosso protagonista, mas ele está pensando que nem mesmo todos seus bens juntos valem 12.000. Mas se ele não lutar por isso agora, será difícil recuperar se cair na mão da realeza do Império da Chama do Crepúsculo. E esse preço assusta a loirinha e seu discípulo. E na plateia todo mundo estava com o olho busgalhado, assustado com essa disputa insana de valores estrondosos. Vemos o príncipe do Império da Chama de Crepúsculo na sala. Todo confortável, ele pergunta para seu tio quem estava na sala ao lado. O cara diz que provavelmente seria a família Shang, mas seu detector universal estava sendo bloqueado por uma força poderosa. Talvez eles tenham um alquimista de 4º grau entre eles. Só que o príncipe fala que receberam notícias de que alguém da família Shen foi morto na Casa dos Mil Tesouros. E o cara diz que não tem testemunhas do incidente, mas eles têm uma noção de quem poderia fazer isso, não ligando muito para enfrentar a ira deles. O príncipe acredita que não haja algum alquimista de 4º grau nessa área tão pobre. Provavelmente era realmente a família Shen. Ele diz que vai aumentar mais algumas vezes por esse caldeirão, mas já estava muito caro. E o cara concorda com ele e grita 15.000 pedras de alto nível, levando mais uma vez a plateia à loucura. O prota só balança a cabeça e lamenta. Se ele soubesse como essas coisas eram caras, teria refinado várias delas para vender. O Sr. Mei ia finalizar o leilão batendo seu martelo com 15.000 pedras primordiais de alto nível, quando alguém grita 18.000, assustando o príncipe e o cara que estava com ele. Com certeza era a família Zhou. O príncipe lembra que alguém da família Zhou aumentou muito seu cultivo recentemente. Parece que essas melhorias foram melhores do que os rumores disseram e eles agora querem um caldeirão para ver se o cara alcança um rei marcial. O cara diz que provavelmente é essa a possibilidade. Se eles obterem esse caldeirão e estudar a essência do cultivo nele completamente, eles conseguirão a chance de se tornar um rei marcial. Afinal, isso era de Gu Feiyang que deixou para trás. O príncipe então concorda com o cara e diz que se a família Zhou ter um rei marcial, aumentará muito a força do Império da Chama do Crepúsculo, então ele vai deixar com eles. Na sala de hóspedes da família Zhou, o cara diz que não pensaram que gastaria tanto dinheiro assim. Pelo menos Deus estava com eles e eles levariam o caldeirão de volta com eles. Um figurante feio pra caralho diz que tem sorte que foi a realeza que brincou com eles. Caso contrário, seu pai teria o punido por um preço tão alto. Quando o Sr. Mei efetiva que foram eles que conseguiram, o cara cai sentado no chão, aliviado que sua família conseguiu. E na sala ao lado, vemos que o protagonista estava mais aliviado ainda, afinal foi a família Zhou que comprou. Isso era incrível, com a carinha muito feliz dele, mano. Esse cara tá planejando alguma coisa. O comandante Ruivo pensa, mano, a família Zhou é sua inimiga agora, por que ele estaria tão feliz assim? O ancião careca pergunta se o protagonista e a família Zhou eram tão próximas para ele estar tão feliz. E o prota diz, não, nada a ver, nós só nos vimos uma vez. É melhor que eles tenham vencido o leilão. Agora eu posso pegar emprestado deles, com ênfase no emprestado.
Nessa hora, o comandante Ruivo, a deusa Ruivinha e o amigo de seu avô têm certeza. Ele realmente estava tentando roubar mais uma vez de uma das 4 grandes famílias do Império da Chama do Crepúsculo. Eles acabaram de matar um membro da família Shang e agora vão roubar a família Zou. E roubar significa que haverá mortes, certo? Nessa hora vemos uma imagem muito foda do protagonista e seus amigos. Roubar e matar, riquezas e tramas e assassinatos, reivindicações ilegais, enriquecimento razoável, roube dos ricos e ajude aos pobres. O ancião careca fala, emprestar? Você pode até ser reconhecido, meu jovem mestre, mas um tesouro valioso, duvido que eles estejam abertos a emprestar a você. Mas deixando isso de lado, o seu item será o próximo leiloado. E o comandante Ruivo tava lá atrás com a mão na cara todo envergonhado. Emprestar o caramba, esse moleque quer matar geral, fi. O prota fala, entendido, e tira 3 cartões de Jade, deixando o ancião meio em dúvida. Então, ele diz, parece que vou ter que vender mais coisas, ou eu não vou conseguir comprar os tesouros que virão depois. E colocando a carta de Jade em sua testa, ele marca técnicas e receitas nela. Então, ele diz para a loirinha, toma aqui, sussurra algo no ouvido dela que fica toda coradinha e ela sai deixando o ancião em choque. Pensando, ele vai vender aquelas cartas de Jade? Ele tava lascado, mano, era sua sentença de morte, ele estava acabado, filho. Cartas de Jade pode até ser muito foda para gravar informações sobre leis do universo, garantindo um item de rank altíssimo. Mas como nosso prota era um alquimista de 3º grau, as informações ia ser uma merda, mano. Ele com certeza ia perder todo o seu prestígio dentro da Casa dos Mil Tesouros. A loirinha desfila com as placas de Jade, chegando à frente do Sr. Mei. Ele diz que agora anunciarão um item que foi adicionado à lista no último minuto, e ele não tem ideia do que é, mas parece ser algum tipo de técnicas gravadas em cartas de Jade de altíssimo nível. Só que o ancião tava perdido pensando, altíssimo nível porra nenhuma, foi feita com informações obtidas de um alquimista de 3º grau. É de 4º grau no máximo essa bosta, velho. Os anciões da Casa do Mil Tesouro que esperavam essa hora ficam em silêncio. E o Sr. Mei canaliza toda a sua energia e tenta ler o conteúdo da carta. Mas vemos que ele estava suando muito. Então, ele exclama e cai de joelhos vomitando muito sangue, assustando os 2 anciões, bem como toda a plateia, a nossa waifuzinha loira e o ancião, que pensa que estava morto dessa vez. O gerente da filial corre para ajudar o Sr. Mei e pergunta o que aconteceu. Tem algo errado com as cartas de Jade? E na sala de espera o cara tava roendo unhas, tremendo e chorando, mano. As informações eram tão baixas que com certeza o ancião ficou com raiva e vomitou sangue, velho. Só que o cara tremendo aponta para a carta de Jade e diz, a informação contida nisso aí é acima de 6º grau, me falta poder. Eu tentei avaliá-lo à força e ela revidou, quase me matando. Ele diz que era uma vergonha para ele mesmo. Se soubesse que havia um item de tão alto rank, ele nunca teria ousado a pisar e conduzir esse leilão, e pede perdão. Eles terão que convidar alguém com um rank superior da sua família para analisar as cartas. Nessa hora você já sabe o que acontece, né? O Ruivinho careca fica completamente em dúvida, perdido, velho. Que merda que aconteceu aqui? E não só ele, toda a plateia tava se descabelando, mano. Que isso, com certeza era um item acima de 6º grau, então era de 7º, 8º, como eles poderiam acreditar nisso? Para ter certeza, o gerente pergunta para o Sr. Mei se ele pode confirmar se isso realmente continha coisas de 7º grau. Ele diz que não tem certeza, ele não foi capaz de avaliá-lo com sucesso, mas consegue dizer que é acima de 6º grau, pois com suas habilidades ele nunca havia falhado em avaliar um item de 6 graus ou menor. Nessa hora, o tumulto começa com uma pressão inigualável, fazendo o gerente da filial exclamar. Ele grita pro cara que estava do lado dele aumentar todas as situações defensivas da Casa dos Mil Tesouros, e pensa que com um tesouro de 7º nível, um tumulto estava logo à porta. Então, ele avisa para todos os presentes, para ficarem quietos e não causar nenhum alvoroço. Qualquer pessoa que aumentar sua energia será eliminada imediatamente, considerando isso como uma provocação. E então, um domo de energia cobre toda a Casa dos Mil Tesouros. Ele pede para as pessoas da sala VIP para ajudar a manter a ordem caso alguém que eles não consigam controlar tente pegar os itens à força.
e pensa que era inacreditável um item de 7º rank aparecer em um local tão pequeno. Isso o pegou totalmente desprevenido. Ele tinha que se preparar para o pior. O príncipe disse que não deixará nada acontecer enquanto ele estiver ali, e não precisava se preocupar. E os caras na plateia pensam que, como imaginaram, era realmente a família real, eles eram nobres de verdade. O gerente pede para nossa waifuzinha explicar exatamente o que tinha nas 3 cartas, a pegando desprevenida. Então ela recebe uma mensagem secreta do nosso prota que não escapa dos sentidos do tio do príncipe do país da chama do crepúsculo, que diz que o alquimista de 5º grau estava falando algo. O príncipe fala: a família Shang realmente colocou 3 cartas desse nível no leilão, como isso era possível? Só que o cara diz que sua suposição deveria estar errada. A família Shen realmente morreu na casa dos meus tesouros. E o príncipe pergunta então quem poderia ser. O cara diz que tinha um palpite, mas era melhor esperar para ver. Itens de rank 7 são raros, até no Palácio Imperial não tem, então eles não podem perder essa oportunidade. Com uma pose muito graciosa, a waifuzinha diz que o protagonista falou que era a receita Yuan do Sol Inferior de 7º grau, o método de refinação para o traje do alvorecer das 5 grandes montanhas e o desenho para a espada do lobo cinzento de rank 7. Quando o cara ouve isso, ele fala: o quê? Pílula do Yuan Sol Inferior? É realmente um item de rank 7? Então ele começa a chacoalhar a loirinha perguntando: você tem certeza que essa pílula de rank 7 você não está mentindo, né? E ela fala: se o meu mestre falou, é óbvio que é verdade. Pegando todo mundo da plateia de surpresa. Rank 7, eles nunca imaginariam isso. E o tio do príncipe fala: eu sabia, a pessoa na sala ao lado é o Lorde da cidade. O cara que matou Shang Fengzi, a pessoa que o imperador Qin recentemente nomeou como príncipe, Li Yuxion. O príncipe fala: Li Yuxion? Nunca ouvi falar dele. Mas como um lorde de uma cidade tão pequena conseguiu obter itens de rank 7? O cara disse que não tem certeza, afinal ele só prestou atenção no nosso prota assim que descobriu que ele matou o cara da família Shen. Quando voltarem, ele fará uma pesquisa completa sobre ele. O Sr. Mei, ouvindo essa informação, aconselha nossa waifuzinha a vender os itens separadamente. Caso contrário, ninguém em todo o Império poderia ajuntar um montante tão grande para comprá-las. E o cara lá no fundo fica falando: putz, tenho que me manter calmo. Então, ela recebe um comunicado do nosso prota e diz: eu irei ouvir seu conselho, Sr. Mei. Nessa hora, o cara levanta sua bengala e diz: vocês ouviram, certo? Esses itens são todas cartas de Zad de 7º rank. Essa senhorita irá explicar os efeitos de cada item. E depois disso, vemos o cara que era o gerente da filial, que até então pensava que o carequinha ia se lascar pensando: eu realmente vou acabar pobre dessa vez. Mas independente do preço, eu preciso comprar a receita da pílula Yuan do Sol Inferior. O capítulo começa com a loirinha dizendo que a pílula Yuan do Sol Inferior de 7 estrelas permite que os homens recuperem sua forma de Yang pura e original. Uma tradução literal é que o cara volta a ser virgão. E o traje do alvorecer das 5 grandes montanhas é um traje de batalha de rank 7 que consegue ignorar todos os ataques abaixo de nível marcial supremo. Já a espada do lobo cinzento é uma formação de espada de 7º grau. Se ativada, seus poderes conseguem matar até um Lorde Marcial Supremo. E, ouvindo isso, os caras estão em choque. Que tipo de conceito absurdo era esse? Um Marcial Supremo é um indivíduo que consegue proteger um país inteiro e é como um deus para todos. Mas eles simplesmente seriam mortos quando ativada essa formação de espada. E também um traje de batalha capaz de bloquear todos os ataques abaixo do Marcial Supremo. Discutindo, eles chegam à conclusão que a receita da pílula era praticamente inútil. Recuperar sua forma Yang pura e original tendo um corpo de um garoto? Para que diabos eles iriam precisar disso? Mesmo se recuperassem sua virgindade e voltariam às suas formas atuais na mesma noite, se é que vocês me entendem. E eu fui aqui pensando, mano, esses caras é foda, enquanto o nosso prota não maceta ninguém que fica dando mole pra ele, mano, que ódio. O gerente só debocha dos idiotas. Recuperar a forma Yang pura é basicamente como renascer para alguns cultivadores. Existem algumas técnicas especiais que requisitam a forma Yang pura para ser completadas. Esses plebeus realmente não sabem de nada. Alguém que é capaz de afinar um traje de batalha de 7 estrelas deve ser no mínimo um marcial supremo. Eles já conseguiriam ignorar qualquer ataque abaixo do nível de um marcial supremo. E a espada do lobo cinzenta é definitivamente sobrenatural.
Mas os poderes de uma espada de 7 estrelas só podem ser controlados por alguém com habilidades de um marcial supremo. Então, esses idiotas sem noção estão sonhando com o que conseguiriam fazer com esses itens sagrados, mas eles ainda nem pararam para considerar que estão no nível muito baixo. Basicamente, eles estão tentando comprar um item nível 100, sendo que acabou de upar pro nível 10. É basicamente isso, um bando de noob que não sabe de nada. Depois de uma árdua batalha de lances, as 3 cartas de Jade foram leiloadas pelo preço total absurdo de 22.000 pedras de nível alto. O gerente conseguiu obter a receita da pílula Yuan do Sol Inferior como ele queria. O príncipe comprou o Traje do Alvorecer enquanto alguém de uma das salas VIP ganhou o leilão pela carta de Jade com a espada do Lobo Cinzento. E depois disso, o modo mercenário do nosso prota estava a todo vapor. Ele estava rindo, dizendo que realmente deveria vender mais desses, depois de ficar tão rico assim. Enquanto isso, os 3 que estavam com ele se perguntam o que caralhos nosso prota ainda tinha escondido. Afinal, ele já vendeu 3 itens rank 7 e falou que tinha ainda mais desses para vender. Enquanto isso, o ancião carequinha estava pensando que um alquimista de 3º grau, conseguindo condensar um item de rank 7 já quebra todas as barreiras do senso comum. Como ele imaginou, o mestre do pirralho está no mesmo nível que o ancião Yu Rainbow. Sabe de nada, inocente! Nos fundos, após o leilão, o gerente pede que interrompa todas as investigações sobre o nosso prota imediatamente, fazendo o figurante perguntar o porquê. Os acontecimentos do leilão só o tornavam ainda mais suspeito. Eles deveriam estar colocando ainda mais pessoas na investigação, isso sim. O gerente chama o cara de burrão e diz que ele é alguém que consegue colocar receitas de rank 7 à venda sem pensar 2 vezes, o quão poderoso ele se torna junto às forças que o apoiam. Além do mais, o ancião carequinha estava lambendo o chão que ele pisa. Se a investigação acabar estressando ele, as consequências serão algo que eles não conseguiriam aguentar. Enquanto o figurante xingava o carequinha, o gerente conclui que eles não vão ajudar nem machucar nosso prota, apenas ficarão neutros. Mesmo se não conseguir ganhar nada dele, não vão trazer desgraça para si. Então, o gerente diz que irá deixar o Império em alguns dias e pede por favor que o Figuras tome conta das coisas em sua ausência. Mas o cara já sabe que ele provavelmente vai atrás de alguém para ajudá-lo a refinar as pílulas. Mas enfim, de volta ao leilão, o Sr. Mei diz que aqueles itens adicionados ao leilão foram realmente os mais interessantes que ele já viu. Porém, o próximo item é um dispositivo de formação de 4º grau. Apesar desse dispositivo apenas ter 4º grau, ele contém muitos treinamentos extremamente raros para a alma e pode abençoar os poderes da alma de alquimistas. Além disso, seu alcance efetivo é de 1 km. O gerente pensa que apenas aqueles alquimistas lendários conseguem refinar algo que abençoa o poder da alma. Qualquer alquimista ia querer brigar por isso com tudo que tem. É uma pena que após gastar com a pílula Yuan do Sol Inferior, ele não tenha mais como comprar isso. Na sala, o prota diz que todos os dispositivos de formação que conseguem abençoar o poder da alma foram deixados para trás por alquimistas dos tempos antigos. Nem ele mesmo conseguiria criar algo assim. Caso eles fossem destruídos, já era. Seu discípulo fica incrédulo. Mesmo com todo o poder de seu mestre, ele não conseguiria criá-lo, então deve ser mesmo incrível. Afinal, há muito esse garoto já sabe que nosso prota é uma lenda. O prota já lança 5.000 pedras de alto nível nos peitos dos malucos. Em pensamentos, ele contempla que a formação é sua meta nesse leilão. As 3 cartas de Jade que ele vendeu foram para conseguir pedras primordiais e o bastante para comprá-lo. A plateia fica abismada. Os malucos do Din-Din estavam a fim de gastar hoje, hein, tio? Vai deixar nada pra ninguém, se lascar, viu? Só que teve um figurante que tentou brincar e já lançou 6.000 pedras de nível alto, todo fodão. Porém, nosso mitológico rei do deboche dá uma risadinha e joga 10.000 pedras amassando o maluco, tadinho. E junto ele acabou com qualquer um na plateia que tinha vontade de brigar pelo item, F-Totality. E quando o Sr. Mei ia bater o martelo e finalizar o leilão, alguém grita 12.000. E dentro da sala do príncipe, o maluco pergunta por que sua majestade queria esse item. E diz que o preço de 12.000 já estava muito alto. O FDP disse que só estava brincando, ele quer testar o cara da sala ao lado, para ver até onde ele iria para conseguir esse item. Rapá, olha esse maluco, mano. Aqui a gente já sabe que menos uma família real no mundo, né, gente? F pra eles. O cara então bufa, dizendo que apenas a família Shin consegue brincar com milhares de pedras primordiais assim. Enquanto isso, o prota amaldiçoa o maluco e já manda 15.000 pedrinhas. A plateia que gostava de ver treta já começa a atiçar, comparando os dois que disputavam pelo item, jogando fora tanto recursos assim. Tinha que ser a família real mesmo.
O príncipe diz 16 e o prota diz 17. Depois 18 e o prota putaço já manda logo 20 mil, com uma cara muito irritada. E o cara já grita para o príncipe acabar com a brincadeira. Se continuar nisso e o cara desistir, ele ia se fuder legal. Enquanto o príncipe bufa falando que o cara era um sem graça, o Sr. Mei finaliza o leilão com 20 mil pedras primordiais de nível alto. Como eu disse, F pra família Shin, mano. Olha a cara do nosso prota quando disse que vai fazer eles pagar milhares de vezes mais pelas 10 mil pedras primordiais que ele gastou. Deixando isso de lado, ele chama a loirinha falando que tem uma coisa que precisa da ajuda dela. E o carequinha pensa que nosso prota não tem medo de nada mesmo. Ele realmente ameaçou a família real ao vivaço. Mais uma vez, ele sussurra algo no ouvidinho da loirinha que fica coradinha enquanto confirma tudo o que houve. Depois, agradecendo pela ajuda e a hospitalidade do ancião, ele se despede dizendo que espera muito encontrar para uma bebida no futuro, deixando todo mundo em dúvida. O ancião diz que o leilão ainda não tinha acabado e pergunta por que ele já estava indo embora. O prota apenas diz que já conseguiu tudo o que queria e vaza. O garoto pergunta onde seu mestre mandou sua irmã ir, enquanto eles estavam saindo, e o prota diz que eles têm algumas tarefas e designou a ela. Eles saíram cedo pois terão que fazer preparações, deixando o amigo de seu avô em dúvida que pergunta: "Você não vai roubar a família Shin, vai? Você não tá ficando louco?" E o prota o tranquiliza, eles lidarão com a família Shin muito mais tarde. O velho fica aliviado por um pequeno momento, mas logo ouviu o prota dizendo que por enquanto eles só precisam conseguir o caldeirão dos 5 elementos da família Zou. Coisa pouca, mano, nada demais. Então, vemos uma imagem Full HD 8K dizendo: um jogador de alta qualidade apenas precisa de uma maneira mais direta de enriquecer. Família, eu me perco todos nessas imagens que eles colocam, velho. Você tá doido, muito foda. Todo rindinho, o prota diz que acabou de checar com a detecção universal. A família Zou mandou apenas 3 pessoas, 2 reis marciais, 7 estrelas e um grão-mestre marcial, de 1 estrela. Enquanto os 3 estão na bad, o prota continua e diz que eles não têm tantas pessoas, mas são muito mais poderosos. Para ganhar, vão precisar planejar bem. O comandante Ruivo diz que ele estava brincando com a vida deles. Eles até poderiam ter uma chance se o pai do prota e o pet trovejante estivessem com eles. O prota nem liga e pergunta se no X1 sincero o Ruivo levaria quanto tempo para matar o cara. Como reis marciais de 7 estrelas, e sem saber como eles lutam, ele não tem certeza, mas deveria ser em torno de 15 minutos, para acabar com o cara. Mas, se ele tentar fugir, talvez o Ruivo não consiga matá-lo no final. O prota diz que vai dar uma versão melhorada de uma pílula da explosão mais tarde, que vai fazer com que ele alcance o auge de um rei marcial por um tempo específico, mas não era para ele tomar se achar que realmente consegue acabar com ele até 15 minutos. Já que o corpo dele ainda não se recuperou completamente e pode haver possíveis efeitos colaterais de tomar a pílula. E, sobre o outro rei marcial, o prota tem uma forma de ocupá-lo pelo tempo que precisar. E no final, eles podem apenas ignorar o grão-mestre marcial. O comandante Ruivo está em dúvida de como o prota vai ocupá-lo por 15 minutos, só com os 3. Era um rei marcial de 7 estrelas, não vai ser fácil para eles. O prota apenas diz que vai deixar o leilão mais cedo e organizar uma armadilha para eles no caminho de volta ao Império. O Ruivo terá o papel principal nessa emboscada, e ele não tem nenhum problema em encurralar o outro rei marcial por 15 minutos. Mas apenas isso. O Ruivo deve acabar com ele dentro desse tempo. Já que a família Zou comprou o caldeirão por um valor tão alto, eles realmente devem ter um bom uso para ele, então assim que o leilão acabar, vão correr de volta para o Império. Eles devem arrumar tudo logo. Depois disso, vemos o leilão chegando ao fim e o Sr. Mei pedindo para que todos continuem sentados por um momento. A loirinha ia fazer um aviso. Toda linda, ela diz que o prota acabou de se tornar um lorde da cidade e gostaria de expandir a cidade e estará recrutando quem quer que seja para o ajudar. Então, ela continua com pré-requisitos e recompensas muito longos para mostrar no vídeo. No geral, era basicamente um absurdo que nenhum império conhecido já fez, deixando geral abismado. O gerente pensa que aqueles termos eram atraentes para qualquer artistas marciais. Muitos deles seguem alquimistas exatamente para obter isso, e mesmo que os siga como cachorros leais, eles podem acabar não tendo nada. Mas em relação à cidade da chama marcial, só se alistando eles já receberiam isso. Era uma insanidade. O figurante com o príncipe pergunta se a cidade marcial estava tentando criar uma nova seita, mas o príncipe diz que não era isso. Em mais ou menos 3 dias, a família dos figurantes que morreram vão estar atacando o protagonista. Então, Liu Xiong provavelmente está construindo uma linha de frente descartável.
Assim que esses figurantes morrerem, ele não vai precisar pagar nada disso. Essa estratégia era muito boa, o que fez o príncipe ficar interessado em conhecer o Prota agora. Vemos um figurante perguntando de supetão como faz para se inscrever. E a loirinha diz que só precisa ir à residência do Lorde da cidade na manhã seguinte. Enquanto isso, na sala da família Zou, o cara pergunta se esse Lorde não é o mesmo que marcou uma batalha com o jovem Lorde deles. O velhote diz que também ouviu falar disso, foi durante a troca do reinado de Chanshui e que ele envergonhou o jovem mestre Zou na frente de todos, mesmo sendo apenas um mestre marcial. O outro cara debocha sobre um mestre marcial querer batalhar contra seu jovem mestre. O pirralho deve estar apenas tentando enrolar, alistando um monte de ilustradores marciais, já que está com medo das famílias que ele desrespeitou. Figurantes e suas imbecilidades, família. Mal vão conseguir anotar a placa quando a carreta do deboche passar por cima deles. O outro debocha dos plebeus, segundo ele, dizendo que assim que seu jovem lorde se tornar um rei marcial, ele vai pessoalmente procurar o Prota. E assim, deixando de enrolação, eles voltam imediatamente. Já no navio flutuante de guerra, ele exclama e pergunta por que as montanhas altas estão no caminho. Que lugar era esse? O outro cara diz que ele pegou o caminho errado, mas isso era impossível, o caminho estava certo, e não deveria haver montanhas ali. O cara debocha dele. Basicamente, o figura disse que nos últimos dias uma montanha simplesmente surgiu do nada. Os poderes que dizem mover montanhas e oceanos são apenas lendas antigas, como poderia haver algo assim no mundo real. Enquanto isso, o cara pensa que a montanha em sua frente era familiar. Então, ele percebe que era o corredor do rei da montanha, próximo à cidade que estavam. Então ele avisa para os dois prestarem atenção, pois estava com um mau presságio. E família, ele estava certo. A montanha do nada cai em cima do navio deles e quebra, deixando os três incrédulos com as sequências de acontecimentos inimagináveis. Só que então, do nada, os três se veem no chão e exclamam assustado quando notam o navio intacto no alto. Tudo foi apenas uma mera ilusão. E nessa horinha, o rei delas, com uma pose foda, chega usando a técnica de transformação de Ki, rede universal de colheita. Como um pescador, nosso Prota simplesmente rouba o barco dos malucos na frente deles, que ainda estavam perdidos com a rápida sucessão de acontecimentos. Com um sorriso debochado e genuíno, o Prota diz: primeiro passo, conseguir o navio completo. Fazendo o cara literalmente ficar verde de raiva e pedir pelo navio de volta. E alertar que deixar a família Zou brava não seria bom para o garoto. Se apresentando como o rei da porra toda, o Prota presta uma saudação aos mortos. E no fim da imagem tem as palavras: que a roubalheira comece. Eu me perco todo nisso, véi, cê tá doido? O cara fala que era apenas o lorde da cidade da chama marcial Liu Xiong. Ele pode até ser um nobre ali, mas na verdade não é nada comparado ao Império da Chama do Crepúsculo. Mas o cara para ele e diz: "Oh, é o estimado lorde da cidade? Por que armou essa brincadeira conosco?" O Prota, fazendo sua pose debochada, diz: "Faz poucos dias que me tornei o lorde, então o orçamento é limitado. Eu queria emprestar o seu navio e o caldeirão. Quando a cidade prosperar, eu os devolverei." Nessa hora o cara se perde, né? Já tava verde de raiva e começa a rir, falando: "Emprestar? Você é apenas um mero mestre marcial. Não passa de uma formiga. Você sabe com quem está falando?" O Prota dá de ombros e fala: "Eu realmente não sei quem são vocês, mas também não estou interessado em descobrir, então só vou pegar e vazar." O outro velhote estava pra poucas, e já fazendo um Kamehameha com a mão, fala: "Rapaz, você é um idiota ou você tá se fingindo? Você realmente sabe quem nós somos? Sabe quais serão as consequências do que fez aqui?" E já lança o poder na cara do nosso Prota sem deixar o Prota revidar. Só que o nosso rei da porra toda simplesmente bate no ataque do cara e desfaz como se não fosse nada, mano. Fazendo o velhote exclamar assustado, mano. Que porra era essa? Aqui o Prota já entrou na mente do velho, que se tremia todo pensando: nem mesmo um Lorde Marcial consegue aguentar minha pressão. Mas o pirralho é só um mestre marcial e conseguiu cancelar seu ataque com um simples movimento. Aquele simples movimento só podia ser executado por alguém que tem um extenso entendimento nas artes marciais. Nessa hora o outro cara fala: "Mano, a gente é da família Zou. Você tem certeza que quer nos ofender?" O Prota então diz: "Família Zou? Ah, então eu realmente não errei meu caminho. Vocês só são uma das 4 grandes famílias nobres. Por que estão sendo tão mesquinhos assim? Me dá logo aí, fi." O cara então fala: "Foi você quem matou um membro da família Shen e da família Xing, certo?"
quer mesmo ir contra duas famílias nobres ao mesmo tempo? Você ao menos refletiu sobre essas decisões? O Prota simplesmente fala, mano, famílias nobres contendo milhares de histórias de anos? Eu até já enfrentei seres com legado de dezenas de milhares de anos, fi. Se enxerga aí e se coloca no seu lugar. O figurante já tava com ovelha na testa falando que o pirralho tava louco. Não conseguia enxergar a razão. E o outro velhote fala, por que estamos conversando com ele, mano? Vamos só matar esse filhote de cuscredo logo. Então, o cara já parte pra cima sem falar nada, gritando, morra, dando uma pirueta todo esverdeado. Esses caras vai virar o Hulk, hein? Tô logo vendo. E quando o golpe ia acertar nosso Prota, adivinha quem chegou na porra toda fazendo o cara exclamar? Lógico que era o comandante Ruivinho, com a pose foderástica, e o Prota não se mexeu nem um centímetro. Enquanto o idiota tava no alto, reparando o cultivo de quem chegou, já toma logo um murro desconcertante no meio da face, mano. Ele voa pro alto, eu não sei se isso era sangue ou se era o poder do Ruivinho, mas que ele despedaçou a montanha inteira, despedaçou, mano. O velhote grita assustado, um rei marcial de 8 estrelas. Como isso é possível? Como uma cidade pequena poderia ter esse tipo de pessoa ajudando? E o cara pergunta se ele era Xian Qinghang, o rei marcial que protegeu Tian Shui. E grita, perguntando como ele ousa brigar com sua família azul. Ele não se importa com o que pode acontecer com o reinado em Tian Shui. E o comandante Ruivo, que já tá pegando todo o deboche do nosso Prota, faz uma cara sem expressão nenhuma, apenas raiva, e diz, eu não me importo. O cara fala, mano, vocês é louco, todo mundo nessa porra aqui é louco, vocês são pirados da cabeça? E sem mais delonga, grita o nome do velhote e diz que era sua vez. Eu tô achando que esse maluco tá virando um mestre de Pokémon, mano. E o velhote que foi invocado da Pokébola diz, e daí que você é um rei marcial de 8 estrelas? Me entregue sua vida agora mesmo. Mas quando o cara tava indo pra cima do Ruivinho, do nada umas linhas vermelhas chegam, pegando ele desprevenido, que o fez exclamar. E então, uma gaiola de energia o prende. Vemos o amigo do avô do protagonista e a deusa Ruivinha que fizeram a matriz. O cara tentando imitar nosso protagonista todo debochado diz, ó, que fofinho, uma formação ativada por 2 nortes marciais, e começa a descer a porrada pensando que ia quebrar ela. Só que então ele se assusta, não chegou a se mover nem um centímetro, fi. E os dois, a Ruivinha e o amigo de seu avô, ficam incrédulos. Essa formação de 4 quadrantes conseguiu realmente prender alguém do nível do rei marcial. O cara fica gritando e tentando esmurrar a formação, mas ela nem se mexe, fi. Só que os dois começam a se concentrar mais para evitar qualquer percalço. Nessa hora, o bicho feio da porra lá olha pro cara preso e olha pro cara enfrentando o comandante Ruivo e fica sem palavras. Então, com uma pose horrorenda, ele diz, entendi, seu plano era primeiro tomar o navio, depois prender um e enfrentar o outro. Depois que mataram, vocês se juntariam e mataram o restante. É um ótimo plano, mas quem irá me enfrentar? Eu posso ser bem fraco, mas eu tenho certeza que eu consigo lidar com você. Só que o Prota nem liga e fala, sem pressa, o plano é basicamente enrolar até o comandante Ru matar aquele ali e depois livraremos dos restos. Então, fazendo um cos pobre do Orochimaru, o cara começa a regurgitar uma espada e fala, como eu imaginei, você é o líder. Eu irei te matar primeiro, depois disso salvo o outro e mato o comandante Ruivo. E parte pra cima do nosso protagonista, que ria, e diz, se não estou equivocado, você é quem está carregando o caldeirão das 5 linhas. Porque está com tanta pressa pra morrer. E nessa hora, vemos a mensagem lá embaixo. O veredito foi entregue. Oh meu Deus, fake nerd! O capítulo já começa com o Orochimaru da Deep Web atacando nosso protagonista, que facilmente desvia de seu ataque. E após ver que seu ataque falhou, o cara pensa que era outra ilusão, mas o Prota apenas ri da cara dele falando que não precisava conferir, não tinha mais ninguém e esse era todo seu pessoal. Agora a luta era 1x1. O cara olha pra ele e fala, sério? Beleza então. E rindo feito um psicopata grita, então morra, liberação. E a espada dele vira uma cobra e quase pega nosso protagonista, que bufa e disse, parece perfeito, mas está cheio de falhas, e começa a fazer passos fantasmas e esquivar de todos os ataques da cobra. Usando uma técnica chamada garras lunares inversão, ele aparece na frente do cara que exclama assustado e grita, ele é muito rápido. Então, toma logo uma bica na cara e sai babando ketchup.
Enquanto ele exclamava por ser pego desprevenido, ele diz: já que você é tão confiante, quero ver se desvia disso aqui. E grita: vai, liberação da arma, e sua espada mais uma vez vira uma sombra de uma cobra e avança com toda a força pra cima do nosso prota, que se pensa assustado. Outra liberação de selo? A cobra, que era apenas um pedaço, vira uma gigantesca serpente. E o cara ordena que ela devore nosso protagonista, rindo feito um psicopata. O prota então percebe que essa arma não era normal, ela conseguia liberar 2 selos de uma vez só, no mínimo era de rank 4 ou acima. Ele não acreditava que tinha alguém que tinha coragem de entregar armas de tal níveis para um grão-mestre marcial, já que ele observou bem a família Zou e isso não era algo que a atual cidade da chama marcial conseguiria aguentar. Então, mais uma vez, ele usa um selo de mão característico, vida que flutua como um sonho, um selo que deixa sua marca, selo da vida flutuante. E aquela palma dourada que ele esmagaça os figurantes aparece em cima da cobra. E, com o movimento de mãos, ela acaba com o filhotinho do Orochimaru, deixando a arma dele toda esmirilhada no chão junto com a cobra macetada. Ao pegar na sua arma, o cara pensa com raiva, ela estava de mal a pior. E reflete que essa técnica era um poder tremendo. O prota balança na mão como se não fosse nada disso. Se você está apenas nesse nível, tudo vai acabar em pouco tempo. Ainda em pensamentos, o cara fala que um mestre marcial de 5 estrelas com flutuações de Ki foi o bastante para repelir a agilidade do poder máximo da sua espada de serpente. O que estava acontecendo nessa merda aqui, mano? Então, gritando, ele se transforma numa versão definitiva de um homem meio cobra, mano. E grita que não podia aceitar isso. Era uma técnica demoníaca que o nosso prota conhecia bem, afinal ele já esmirilhou o sapo boi. O cara pergunta: então você também conhece técnicas demoníacas? Parece que não é apenas um lorde de uma pequena cidade. Debochando do cara, o prota bufa com desgosto. A humanidade tem tantas outras técnicas e idiotas como você usam essas técnicas horrorosas. Vendo que o protagonista achava que ele era horroroso, o cara fala: rapaz, você tá tagarelando demais. A morte está batendo em sua porta e você ainda tá falando merda? Já que me obrigou a me mostrar, eu vou te matar hoje. Então, usa sua técnica investida das 1000 cobras. E como a gente não tem mais a pretona, o prota já saca sua nova arma. E diz: sua forma humana não é párea para mim. Você acha que virando um demônio horroroso vai mudar alguma coisa, seu otário? Então, ele usa sua técnica Canção de Lótus com a sua espada de tigre. E acaba com as 1000 cobras do maluco como se não fosse nada, fazendo o cara exclamar de novo. Partindo pra cima dele com tudo, o cara começa só a fugir e desviar do ataque massivo do nosso prota usando suas cobras de escudo. E pensa que um pirralho tem tanto poder assim. Ele vai ter que dar tudo de si para ganhar. E saca ali uma pílula da demonificação, igual aquele idiota do escravinho usou aquela vez. Se perder o caldeirão, seu destino será pior que a morte. E quando ele come a pílula, aí eu vou te falar, ficou meio badass. Mas foi só a imagem preto e branco que pareceu badass, porque na verdade ele virou uma cobra e tinha várias outras cobras com ele. E o que fez o protagonista falar assustado. Uma arma Chuan de forma de cobra, uma técnica baseada em cobra e uma transformação demoníaca baseada em cobra também. Quão nojento você pode ser, o protótipo de Orochimaru da Deep Web? Só que o cara fica puto com isso e grita pra ele morrer e ataca com tudo. Mas como sempre, se não conseguiu antes, não vai conseguir agora, né? O nosso protagonista defende. Só que em pensamentos ele falou, o poder dele aumentou muito, a situação parece ainda mais problemática agora. E enquanto ele estava lidando com o cara de frente, a cobra que ele tinha invocado ataca por trás, fazendo o prota exclamar e ter que pular para desviar do ataque dos dois que o seguiam. E fala assustado, agora esse maldito pode dar ataques duplos, que merda. Então ele usa seu Mangekyo Sharingan e grita, toma essa, visão lunar, revogação da alma, fazendo as duas cobras ficar em estado de choque, caiu no Genjutsu, já era. Enquanto a cobra estava distraída no Tsukuyomi do nosso prota, ele diz, agora, uma pequena oportunidade já é o bastante pra mim. E usa sua técnica Canção da Lotus com a sua nova espada perfurando maluco, que acorda do Tsukuyomi exclamando assustado, cuspindo um monte de ketchup roxo. Nessa hora, o caldeirão sai de dentro do maluco, pegando o protagonista de surpresa. Era o tesouro que ele estava procurando desde o começo.
Correndo para pegar seu prêmio, o Prota pensa que não conseguia sentir o caldeirão porque o maldito tinha escondido ele dentro do seu próprio corpo. Mas quando ele estava pertinho, o cara que não tinha morrido ainda aparece e engole de novo o caldeirão, fazendo o protagonista o amaldiçoar muito. Em pensamentos, ele fala que estava pior do que ele imaginou. Ele vai precisar aniquilar essa cobra para pegar o caldeirão de volta. A luta do comandante Ruivo parece que não vai acabar agora. Também não sabe quanto tempo ele vai levar. A cobra diz pro Prota que se ele não tivesse feito o mesmo, expelir o caldeirão, ele tinha até esquecido que isso era uma arma de 5º grau, e agradece. Como agradecimento, ele diz: quero ver você bloquear isso agora, e cospe o caldeirão com tudo em cima do nosso Prota, tá usando bagulho de bala. O Prota fica assustado e se defende do ataque, que o arrasta pra longe e deixa ele num estado deplorável. Então o caldeirão volta para dentro da cobra enquanto nosso Prota cai todo destruído no chão. Agora era a cobra que debochava do nosso Prota, dizendo que ele era apenas um mero mestre marcial qualquer. Como ousa continuar vivo depois de receber um ataque desses? Mas ele tá feliz, pelo menos assim ele pode testar quantos desses o nosso protagonista vai aguentar. Só que já vemos que vai dar merda total. Olha a pose que nosso protagonista tava fazendo agora, Não entendendo o que tá acontecendo, o cara grita rindo dele. Vai largar a espada e se render agora? Mas já é tarde, você vai pagar com isso com sua vida. E grita pro nosso Prota morrer, o chamando de verme. Só que nessa hora, ele começa a engasgar com alguma coisa dentro de sua garganta e fica assustado. Ele percebe que o nosso Prota fez alguma coisa e pergunta o que ele tinha feito quando o ataque encostou nele. E o Prota simplesmente fala: mano, você é muito otário, você acha que eu ia ser acertado por um ataque desses? Eu deixei você me acertar de propósito, fazendo o bicho exclamar assustado. Esse era o plano do nosso Prota desde o começo. Ele tinha posto um selo no caldeirão. Quando foi? Deve ter sido no momento que ele foi acertado. Mas como um mestre marcial conseguiu bloquear um ataque e ainda gravar um selo numa arma Chuan, mano? Somente um mestre com extrema maestria conseguiria fazer isso. Era impossível um simples jovem fazer isso, mano. E enquanto ele pensava em tudo isso, o Prota amassa ele no chão, já que agora ele tem controle total sobre o caldeirão. Então ele diz: caldeirão de 5 linhas, absorver, fazendo o cara ficar muito assustado quando percebe que o caldeirão estava absorvendo toda a sua essência. Então o caldeirão cai no chão, acabando de sugar o último resquício do cara. Isso pega o amigo do seu avô e a deusa Ruivinha assustada. Ele conseguiu mesmo, esse era o caldeirão das 5 linhas. Então alguém fica gritando de dentro do caldeirão: seu desgraçado, me deixe sair. E o cara que estava preso também grita pelo nome do maluco que foi preso dentro do caldeirão. O velho pensa que definitivamente o caldeirão já era a posse do seu amigo, mas como o pirralho de repente conseguiu utilizá-lo. E a energia do cara que estava preso lá dentro estava sumindo, além do que o seu amigo que lutava com o comandante Ruivo estava atingindo seu limite. Ele tem que pegar de volta o caldeirão, não importa o que. Ele vai com tudo agora, não vai se segurar mais. E com um super murro que machuca mais sua mão do que tudo, ele consegue romper a prisão e ainda por cima dar um revés forte no velhote e na deusa Ruivinha, que cospe um pouquinho de ketchup. Ele passa correndo enquanto zomba dos dois caídos no chão. Eles são como pontinhos de luz diante de uma lua imensa. Acha mesmo que 2 lordes marciais conseguiriam prender em uma armadilhinha como essa? Primeiro, ele vai salvar o cara preso no caldeirão e depois volta para matar todo mundo. E já aparece na frente do Prota falando para ele morrer logo, com um golpe preparado. Mas nosso Prota segura o caldeirão e usando como escudo, bem como sua técnica corpo de cristal, ele para o ataque do rei marcial. Nessa hora, aproveitando que nosso Prota estava distraído, vemos a cobra chorando e fugindo do caldeirão. Depois do ataque, nosso Prota estava todo machucado. Mesmo usando o corpo de cristal, o primeiro estágio da técnica de resistência do corpo tirano, ele ainda ficou nesse estado deplorável depois de parar um ataque de um rei marcial. Nessa hora, o velhote assusta quando ouve alguém gritando atrás dele: está tentando escapar, volta aqui! E exclama quando vê o comandante Ruivo descendo a porrada na cobra e voltando ela para dentro do caldeirão e gritando, combinando seu ataque com o nosso protagonista, que diz: pode deixar. Então, usando sua mão, imitando a técnica do Mestre Kami, ele prende a cobra dentro do caldeirão de novo, enquanto o comandante bufa pro velhote na frente dele.
O Prota tava meio na bad, enquanto encarava o caldeirão, suando feito louco. Com o velhote e a deusa Ruivinha atrás dele, ele começa a fazer vários sinais de mão, e então várias luzes começam a sair de dentro do caldeirão. O que assusta o velhote dizendo, o caldeirão de 5 linhas é uma arma Chuan de 5º grau, que até mesmo lordes marciais têm dificuldade para dominar. Mas esse pirralho começou a usá-lo assim que tomou posse, mano. Isso não faz sentido nenhum, como esse maluco pode ser tão overpowered? E em pensamentos concentrados, nosso Prota diz, eu que refinei essa merda, tio. É óbvio que posso utilizá-lo como bem quiser. E então fazendo vários e vários sinais de mão, copiando Naruto de novo, olha lá, hein. Ele grita, refinar. E vemos que de dentro do caldeirão a cobra tava gritando feito louca. E aparece a mensagem, um convite para o caldeirão. Entra vivo e sai como? A luta do velhote e do comandante Ruivo tava insana, era soco pra cá e soco pra lá. Os dois estavam nas piores condições possíveis, enquanto o velhote e a deusa Ruivinha assistia tudo e nosso protagonista trabalhava no caldeirão. A deusa Ruivinha até pensa em tentar ajudar o comandante Ruivo, já que era sua segunda luta e ele deveria estar exausto. Mas o velhote disse que não era para intervir, a luta deles estava em outro nível, eles basicamente atrapalhariam. Então, eles percebem a flutuação de energia e olham assustado para trás enquanto nosso protagonista criava alguma coisa dentro do caldeirão. Fazendo várias posições de mão, ele grita condensar enquanto o fogo multicolorido aparecia em volta do caldeirão. Nessa hora todo o fogo se reúne e começa a convergir para dentro do caldeirão. E o velhote pergunta pro nosso Prota qual era o resultado. E o Prota fala, fi, você tá falando com Deus, é óbvio que é sucesso. E o cara fala, sucesso de quê, fi, você tá marcando? Então o caldeirão se abre e uma pílula roxa voa para a mão do nosso protagonista, fazendo a deusa Ruivinha perguntar onde estava a cobrinha. E o Prota fala, não é necessário procurar por ele. Ele está aqui. E mostra a pílula para a mulher que fica toda em dúvida. Que merda é essa? Os dois ficam em choque falando, o que, mano? Você transformou um humano em uma pílula, tá marcando, fi. O Prota só bufa para a ingenuidade dos dois. Ele não transformou um humano em uma pílula, mas sim um demônio em uma. Afinal, o cara tomou uma pílula da demonificação. Seu corpo transformou em sangue e pele e alma de demônio. Não difere nada de um. Além disso, ele também usava técnicas demoníacas. Ele já era considerado um demônio, nada humano. Mas mesmo assim, os caras só pensavam que a pílula era igual ao cara. Isso era nojento, mano. O Prota fala que reuniu a energia do cara, retirou todas as impurezas e então refinou ele em uma pílula. Assim que o comandante Ruivo matar o velhote lá, ele vai fazer ele consumi-la e vai curar todas as suas doenças, bem como fazer ele ascender a 9 estrelas. Só que o amigo de seu avô chega e fala, mano, se eu fosse você, eu não fazia nisso. O cara vai te espancar se descobrir de onde isso veio. Só que o Prota ri e fala, fi, se eu não contar, vocês também não contam, tá bom? Depois de uma explosão, o comandante Ruivo sai caminhando, falando que a lutinha foi melzinho na chupeta, fi. Sorte de ter sido uma missão fácil. O Prota todo fofinho fala, obrigado! Acontece que eu tenho uma pílula extra no momento que pode recuperar sua energia e ultrapassar seu limite de 8 estrelas. O comandante Ruivo fica incrédulo, ele estava travado no auge do rei marcial de 8 estrelas há mais de 5 anos. Depois dos seus ferimentos, achou que seria seu fim. O Prota tava mesmo falando sério. Então ele saca a pílula e fala, vale a tentativa. Enquanto a Ruivinha, o amigo de seu avô, tava lá atrás com a carinha toda assustada. O cara pega a pílula e fala, isso é fenomenal. E os dois tentam avisar ele para esperar, mas já era tarde. E vemos nosso Prota com a sua cara característicazinha de gatinho com rabinho. O comandante Ruivo olha pros dois petrificados e fala, mano, vocês estão me olhando com a cara muito estranha. Vocês estão com inveja, é? Só deixe que o protagonista faça uma pra vocês também. E o cara fala, não, agradecemos a generosidade dele, mas eu vou deixar passar dessa vez. Enquanto a Ruivinha vomitava. O comandante Ruivo vendo isso pergunta o que aconteceu com os dois. E o Prota fala, eles devem ter machucado, é natural eles agirem assim. Então ele diz que o comandante Ruivo deve descansar um pouco. A pílula deve começar a fazer efeito daqui a pouco. E o cara concorda. Então ele diz pro amigo de seu avô que deveriam dar uma geral no campo de batalha para a família dos caras não perceber facilmente que foi ele que deu cabo nos malucos, enquanto a deusa Ruivinha continuava vomitando. O velhote coça a cabeça com a coragem insana desse moleque. Não dava para acreditar que ele matou 3 membros da família Zou
Além de já ter feito a mesma coisa com a família Shang, fi. Agora é matar ou morrer. Ele estava batendo de frente com duas das grandes famílias do Império. O cara fala, mano, não foi a gente que bateu de frente com ele, foi o contrário. E o velhote sai e fala, mano, isso não muda nada, eu vou começar a limpeza. E o Prota fala, é lógico que muda. Se nós ofendemos alguém, eles têm a chance de continuar vivo. Mas se eles nos ofender, é caixão e vela preta, fi. Enquanto olhava para as costas do nosso protagonista de longe, a deusa Ruivinha pensa que já que entraram no barco da insanidade, devem seguir a água. Enquanto aquele Lorde continuar vivo, ela não abaixará a cabeça para ninguém, não importa as dificuldades do futuro. Um tempo depois, eles terminam de limpar todo o local. Então, ouvem alguém rindo e olham para trás. A deusa Ruivinha fica que é só risos, falando que o comandante Ruivo realmente tinha conseguido. E o cara pula na frente dos três todo animado e diz: eu não apenas consegui me tornar um rei marcial de 9 estrelas, como meus ferimentos foram pro quinto dos infernos, fi, tô totalmente curado. Enquanto os dois davam parabéns pro comandante Ruivo, ele ri falando que enquanto seguir o jovem mestre 1, os benefícios gigantescos aparecerão. Mas então, deixando de rir, ele fala, onde está aquele maluco que virava cobra, mano? Ele provavelmente está morto após ser trancafiado no caldeirão, certo? E os dois desviam o olhar com essa situação estranha. O cara pressiona eles, mano, fala, o que tá rolando com vocês dois? Estou com um mau pressentimento aqui. Então, ele pressiona a deusa Ruivinha pra contar o que tava rolando e ela tenta se esquivar. E o Prota simplesmente fala, não é nada do que você tá pensando, mano. Para os artistas marciais, tudo pode ser um medicamento. O protótipo de Orochimaru está muito além de morto, fi, já que eu refinei ele utilizando o caldeirão dos 5 elementos. E o cara bufa, mano, enquanto os dois saem correndo e diz, ah, então ele tá morto. Vocês dois estão estranhos à toa. Quando ele ia completar, ele percebe alguma coisa e encara nosso protagonista. Ele diz, o que você disse? Você refinou ele em uma pílula. Então, a pílula que você tinha extra... E o Prota começa a gaguejar. Bom, tudo pode ser um medicamento, escutou o que eu falei? Mas já era tarde demais, e vemos apenas as montanhas e os pássaros fugindo porque tinha alguém sendo espancado, fi. Na residência do Lorde da cidade, todo mundo encarava o Prota falando, mano, o que aconteceu com você, mano? Quem te bateu pra deixar desse nível? Então vemos nosso Prota todo esmirilhado falando, nada, mano, eu só tropecei, isso sim. Mas ele fala, caramba, não tô sentindo minha boca, enquanto o comandante Ruivo bufava. Seu pai fala, mano, você enfrentou os caras rei marcial, quase me matou de susto. E o Prota fala, mano, você tá me deixando sem graça. E seu avô o parabeniza por ser muito corajoso e nem esperar que eles voltassem. Ele pergunta pro comandante Ruivo o que aconteceu com a cara de seu neto. Então o cara bufa fala, mano, você devia educar melhor ele, fi. E o velho pergunta para seu amigo o que aconteceu. Então, ele explica tudo pro amigo dele. E depois disso, vemos o velhote e o pai do nosso Prota rindo feito louco. E fugindo do assunto, ele fala, ah, então você se tornou um rei marcial de 9 estrelas, parabéns. E o comandante Ruivo simplesmente sai batendo na porta bufando. Seu pai fala que ele era muito cruel, refinaram um humano em uma pílula. Se fosse ele, teria cortado seu filho em pedaços como castigo. Mudando de assunto, o Prota pergunta como estava a missão e seu pai ri, falando que foi muito bem. Eles conseguiram no total 200 milhões de moedas de ouro e 6 milhões de pedras primordial de nível médio. Seu avô diz que 10 lords e em torno de 600 oficiais pagaram. No início eles até tentaram intimidar, mas logo se fudeu quando a casa deles estava sendo roubada. Vemos a loirinha e seu irmão pensando que isso era equivalente a 60 mil pedras primordiais de alto nível. Ele tinha se tornado um magnata. O Prota pergunta assustado se seu pai não tinha aproveitado e roubado o príncipe também, né? Afinal ele era gente boa. E o pai dele simplesmente ri falando que a majestade era muito capaz. Ele até o ajudou a completar alguns negócios muito felizes. O Prota diz que com esse nível de poder financeiro as coisas ficariam mais fáceis e pergunta como está indo as coisas do lado de seu avô, que dá um joinha positivo e diz que correu para a casa do alquimista Zhang Guifang e de Shu Han e eles estarão chegando ali amanhã cedo. O Prota bate na mesa dizendo, então está tudo certo. Tudo está correndo de acordo com seu plano. Eles não têm poder o suficiente e fizeram muitos inimigos em um curto período de tempo. Se não conseguirem poder o suficiente mais rápido possível, a cidade será destruída.
Saindo deixando a responsabilidade para todo mundo, ele diz que agora está cansado e irá se afastar por um tempo. Ele pede para a loirinha levar as pedras primordiais para Jiarong e perguntar se ele está tendo algum problema e que as peças de matrizes sejam finalizadas o quanto antes. Nessa hora, os pensamentos de todo mundo estavam sincronizados quando chegaram à conclusão de que muitos inimigos não foi o próprio FDP que foi lá bater de frente com todo mundo e agora ele estava saindo, fugindo de toda a responsabilidade de seus atos. Então foi isso, minha família, com o Prota saindo, eu vou saindo também. Finalizamos mais um vídeo. Se gostou, deixa seu like, se não deu ainda, né, que tá marcando. Comenta aí o que tá achando, se inscreve no canal e ative as notificações para você ficar acompanhar essa série perfeita com a gente. Porque eu vou ficando por aqui, espero ver vocês em breve. Até lá, fiquem bem, falou, falou e falou!